Aldo Fornazieri, professor de ciência política, um pensador sobre o momento que o Brasil vive, uma pessoa de tradição à esquerda, mais crítico da esquerda, um homem lúcido com quem o Instituto Cidade terá o prazer de conversar. Aldo, o momento brasileiro, um governo um tanto errático e um coronavírus como um miasma ameaçador. Como tu vês a situação do Brasil considerando esses aspectos? Olá, Léo. Para mim é um prazer aqui conversar com vocês. E penso que o instituto de vocês é um exemplo daquilo que se chama democracia monitória. Não sei se vocês já ouviram falar desse tipo de instituto, de instituição, né? São várias instituições que hoje têm a função de monitorar os partidos, o Estado e principalmente como funciona a democracia. Então, é uma entidade muito relevante do meu ponto de vista e a sociedade civil precisa bastante desse tipo de instituições que fazem um monitoramento das nossas instituições políticas, né? Instituições políticas que são precárias, temos um presidente que não governa, quer dizer, isso está patente, ele não governa em todas as frentes, não é só na área do coronavírus, da saúde, ele destruiu a rigor o sistema da saúde. Mas eu penso que a atitude que ele vem tomando é uma atitude que também detona a economia, detona os empregos, perde, tira a credibilidade do Brasil no mundo e com isso tira, inclusive, investimentos. O Brasil não tem capacidade de investimento e, nesse sentido, quer dizer, o presidente ele age contra os interesses do Brasil ao massacrar a credibilidade do Brasil perante os olhos do mundo. E com tudo isso temos a pandemia. A pandemia, evidentemente, que ela produz efeitos negativos do ponto de vista social, econômico, cultural, psicológico, em todos os países do mundo, mas aqui aparentemente ela vai produzir mais efeitos negativos por conta do fato de que o governo boicotou qualquer ação de coordenação, de comando para enfrentar o vírus. São poucos países no mundo, se eu não me engano, 4 países que têm líderes com esse tipo de atitude, que boicotam sistematicamente o povo e o seu país, no sentido de que eles não comandam o enfrentamento do coronavírus. Eu penso que se o governo comandasse, tivesse uma coordenação nacional, envolvendo os estados, os municípios, o enfrentamento à pandemia seria muito mais eficaz. Então, é um pouco esse o quadro que nós temos. A questão alegada pelo governo é de que, se houver mais rigor no controle da circulação, do afastamento social, nós teremos um desastre econômico maior do que estamos tendo. Eu não concordo com isso, porque eu acho que não se trata de cotejar ou de fazer uma alternativa, ou isto ou aquilo, porque o governo tem que administrar as duas coisas e não botar uma coisa contra a outra. Contudo, o fato é que nós estamos em circunstâncias econômicas bastante desastrosas. Tu não achas, contudo, que essa situação desastrosa, nós já estamos nos encaminhando para ela há pelo menos meia dúzia de anos? Quer dizer, isso não é uma defesa do governo atual, mas será que nós não deveríamos enfrentar com mais verdade o fato de que o viés de baixa, de desastre da economia tem pelo menos uma meia dúzia de anos? Eu concordo, quer dizer, durante o governo Dilma tivemos uma recessão, o Temer praticamente não conseguiu tirar o governo, o país da recessão. No primeiro ano de mandato do Bolsonaro tivemos um crescimento pífio e agora vamos ter uma recessão profunda. Mas qual que é o problema? Essa recessão ela aconteceria de qualquer forma,
nesse ano. No entanto, quer dizer, ela está agravada por conta do coronavírus, porque nós estamos no pior dos mundos. Porque veja o seguinte, quer dizer, entre outras medidas, os países que foram bem-sucedidos, o que eles fizeram? Fizeram quarentenas relativamente curtas, mas rígidas, fortes. E aqui nós estamos fazendo uma quarentena longa e esculhambada. Não tem Sim. quarentena rigor. Então, isso que foi o nosso desastre. Porque, por que aconteceu isso? Porque não teve comando. Os políticos, cada um foi para um lado, o prefeito foi para um lado, o governador para outro, o governo central se omitiu, a justiça interferiu, quer dizer, então foi uma bagunça completa. Essa Sim. bagunça completa nos colocou numa quarentena longa e mal feita. Então, quer dizer, os efeitos da quarentena foram pífios, porque não conseguimos barrar a disseminação do vírus e tivemos um enorme prejuízo econômico, porque a quarentena está sendo muito longa. Aldo, tu tocaste num assunto que me parece relevante no Brasil hoje, que foi a justiça interferiu. A meu ver, eu diria a justiça se meteu. Né? Eu quero forçar um pouco mais a expressão. Tu tens uma opinião formada sobre o ativismo judiciário, sobre novamente, não se trata de justificar, defender o Bolsonaro, mas, por exemplo, ele foi trocar o chefe da Polícia Federal alegando falta de informação diretamente a ele. Essa alegação o Lula fez quando era presidente, está na capa de todos os jornais, e não acredito numa conspiração, nem o Lula negou isso, e o Lula trocou o chefe da Polícia Federal com plena normalidade. Eu estou muito ciente dos motivos pelo qual o Bolsonaro queria trocar, eu estou ciente da relação pessoal dele com quem ele queria nomear, eu estou ciente juridicamente da impessoalidade que isso implicaria. Contudo, jamais o judiciário interferiu em algo que é da competência específica do executivo, que é nomear o chefe da Polícia Federal. Por que eu estou puxando esse exemplo? Para mostrar uma intervenção cruzada de poderes com o judiciário numa expansão que o Brasil nunca teve. Também acho que a responsabilidade disso, em grande parte, é da esquerda, porque a esquerda judicializou tudo o que perdia em votação. A esquerda perdia votações, levava para o judiciário. O judiciário foi se assenhorando e não largou mais isto. Em resumo, como vês esta expansão de um poder sobre os outros, mais especificamente a do judiciário sobre o legislativo e o executivo? Bom, em primeiro lugar, é preciso lembrar também que o judiciário impediu a posse do Lula quando a Dilma nomeou para a Casa Civil. Então, essa questão da interferência no governo Bolsonaro, ela não é a primeira. Quer dizer, Não, não lá. é, não é, não é a primeira. Hã? Não é Sim, a não é. primeira. Não é a Sim. primeira. Então, veja o seguinte: eu acho que existe, de fato, um desequilíbrio de poderes. Eu acho que essa tese de harmonia dos poderes é uma tese furada. Quer dizer, eu conheço bem o constitucionalismo norte-americano, conheço bem os federalistas, os artigos federalistas, e que, de certa forma, eles constituíram a matriz do nosso constitucionalismo, e lá nunca se falou em harmonia de poder. Na verdade, nós temos que falar em conflito de poderes. Quer dizer, a tese do equilíbrio, pesos e contrapesos, é uma tese que vê os poderes sempre em conflito. Tanto é que um dos federalistas fala o seguinte, quer dizer, cada poder tem que ter o poder de barrar o outro, de Sim. barrar as insanidades do outro. Então, eu vejo isso, quer dizer, então, só que aqui no Brasil, qual que é o problema? A política, ela está sendo totalmente judicializada, e aí
eu acho que a esquerda tem culpa, o centro tem culpa e a direita também tem culpa, porque eles também recorreram contra o PT, os governos do PT, quando o PT era governo. E agora, e aí há uma terceirização da luta política. Por quê? Porque eu penso assim que os políticos, de modo geral, são covardes e eles terceirizam a luta política para o STF, o Supremo, mediar, interferir. Na Sim, medida em que o Supremo é acionado, ele tem que se pronunciar. Então, eu acho que tem que haver uma redefinição dos mecanismos pelos quais o conflito político tem que se expressar no campo político, e o sim, STF não é o campo político, ele não é uma arena política e também não é um poder moderador. Então, sim. onde é que é o lugar do conflito político? É principalmente dentro do Congresso. E também, quer dizer, na relação executivo e legislativa, é normal que haja um conflito político. Então, nessas arenas que o conflito político tem que ser jogado e não levado para o Supremo. Sim. Eu concordo contigo, principalmente nesse aspecto, de que o nosso constitucionalismo ele é uma refrega constante de poder e que a harmonia que se pede é uma equivalência de poder para exercício de poder, e não uma equivalência para gentilezas e fricotes em geral. Né? Quer dizer, cada poder tem que ter o poder suficiente para inspecionar o outro, para conter o outro, para expressar-se e pôr o outro no seu lugar. Quer dizer, é uma briga democrática permanente. Agora, o que eu noto é que na nossa prática existem coisas que a esquerda criticou na direita, com razão. A nossa direita estragou muita coisa. Ela tem uma história de controle do Brasil. Eu brinco que tem 500 anos, e evidentemente o estrago do Brasil não haverá de ser culpa do último quartel do século, porque a nossa história vem vindo numa direção ruim, numa direção violenta, numa direção que fez um desequilíbrio social único no mundo, que deixou parcela imensa da população fora dos sistemas escolares, fora de acesso à tecnologia, fora de acesso à saúde. Quer dizer, nós somos um país triste, considerando esses aspectos todos. Contudo, quando a esquerda esteve no poder, eu não estou aqui incluindo o governo João Goulart, mas a esquerda mais recente, ela praticou uma série de coisas que criticava na direita. Por exemplo, intervenção na eleição do presidente da Câmara, intervenção na eleição do presidente do Senado, nomeações negociadas para o Supremo, que acabaram dando errada. Não existe na tradição republicana nomear o advogado do partido para o Supremo. Não que houvesse pureza ideológica no passado, mas o que eu quero dizer é que a esquerda repetiu erros que condenou a vida inteira. Tu não acha que a nossa esquerda é excessivamente de direita? Então, veja o seguinte, eu concordo, eu acho que o PT no governo cometeu vários erros. Eu acho que melhorou o Brasil, não há dúvida quanto a isso, mas não mudou o Brasil. A minha tese é essa: o PT melhorou o Brasil, mas não mudou o Brasil. Em vários aspectos, quer dizer, do ponto de vista dos usos e costumes políticos, do ponto de vista de reformas que removessem os mecanismos da desigualdade, que não foram removidos, que estão aí até hoje. Então, quer dizer, o PT teve um êxito nas políticas sociais, mas isso era absolutamente insuficiente para mudar o Brasil. E aí teve, eu acho que atitudes que não são republicanas, por exemplo, essa questão da nomeação do Toffoli. Eu acho que o Toffoli não devia ter sido nomeado, entre outros. Eu acho que o PT escolheu mal
de modo geral, os ministros que foram nomeados para o Supremo Tribunal Federal tinha que ter mais uma visão institucional. E o que eu digo com visão institucional? Que instituição era o Supremo? E o Supremo tem que ter juristas qualificados, que entendam muito da Constituição. Então, eu acho que esse cuidado com a instituição ele tem que ser preservado, porque quando você não preserva a instituição, vem a degradação da democracia, que é isso que o Bolsonaro está fazendo. Quer dizer, ele está metendo a mão em todas as instituições de controle, de fiscalização e assim por diante, e aí a democracia é completamente degradada. Então, o PT, embora tenha tido uma performance melhor do que o Bolsonaro, ele não foi tão fundo, digamos assim, na degradação da democracia e até teve uma postura republicana em algumas instituições. Eu acho que em outras ele não teve o cuidado necessário. E ele foi acusado também de partidarismo e assim por diante. Na verdade, no Brasil existe uma verdadeira bagunça, porque eu vou te falar o seguinte, Léo, veja o caso da Polícia Federal. O PT deu um passo importante para tornar a Polícia Federal autônoma, mas deixou uma brecha. Por quê? Porque, e aí o Congresso também entra no jogo, porque, na verdade, você deveria aprovar uma lei que o diretor da Polícia Federal, o procurador-geral da República, os reitores das universidades federais têm que ser escolhidos, entre outros, têm que ser escolhidos necessariamente da lista tríplice elaborada por esses corpos que são Sim, corpos de entendo. Estado, que são funções de Estado. Assim como o presidente do IBAMA. Você põe um coronel da Brigada Militar, de não sei da onde, da Polícia Militar de não sei onde, para dirigir o IBAMA. Eu penso que o IBAMA não deveria ter funcionário comissionado, e só funcionário de carreira, porque Mas senão vira toda essa confusão. Hã? isso não leva a um corporativismo? Por exemplo, você não acha Olha, que então, eu acho o eu seguinte, tenho um que certo medo por exemplo, o Ministério Público, por exemplo, que eu tenho o maior respeito, mas ele passou a ter uma política de corporação, sim, inclusive mas aí ação de você tem que salário. distinguir, porque são carreiras típicas de Estado. E onde Sim, tem carreiras típicas de Estado, você não pode interferir politicamente. Quer dizer, essa é uma sim, praxe das reformas do serviço civil que foram feitas na Europa, nos Estados Unidos e assim por diante. Então, eu acho que há muita interferência política nesses órgãos do Estado. Por outro lado, o Estado e a democracia têm que se garantir contra a sanha corporativista. Então, você tem que criar mecanismos também de controle externo dessas instituições. Eu porque vejo por veja aí. bem, você vê as universidades federais não aceitam controle externo, ao mesmo tempo em que a lista tríplice, no lugar de ser uma escolha por excelência acadêmica ou administrativa, virou um sistema de promessa eleitoral típica do Brasil. Virou campanha, inclusive com mais nomeações, com excesso de pessoal, com o número de servidores ultrapassando o número de professores. Veja, as universidades federais ainda são uma das melhores coisas que temos, mas ela deu passos enormes na direção do corporativismo. Compreende? E toda a greve de universidade federal, ela faz uma lista de argumentos, só que no momento que aumenta o salário, ela para a greve e esquece a sua lista de argumentos da própria greve. Eu tenho um medo das situações corporativas no Brasil, sobretudo porque, sim, valeria que houvesse uma escolha com a presença do corpo de funcionários de Estado. Por outro lado, este corpo de funcionários do Estado teria que ficar exposto a um escrutínio público, a uma fiscalização de fora de si, que não existe, não Sim. acontece. Né? Então, 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 Léo, a, a fala de um dever ser não está se aproximando de um é.
sim. Você tem que fazer as duas coisas, na verdade. Você tem que aprimorar a carreira pública de Estado e, por outro lado, estabelecer o controle externo. Vejo, por exemplo, o caso dos militares agora. Eles foram beneficiados na reforma da Previdência, isso é Sim, corporativismo, e sim. eles foram, inclusive, beneficiados pelo reajuste salarial, que também é um Então, corporativismo e sim, eles têm uma presença militar forte hoje no governo. Então, em sim. certo sentido, o Estado é capturado pelas corporações. E contra isso, nós temos que buscar mecanismos de controle democrático. Controle disso. Eu penso que, eu penso que hoje o Estado custa muito, o Estado brasileiro custa muito, por exemplo, em termos de funcionalismo, não tem tanto funcionário se a gente for comparar, por exemplo, com a França, a Inglaterra e assim por diante. Mas, percentualmente, o nosso funcionário custa muito mais do que o funcionalismo público da França, Agora, da Inglaterra e assim por diante. Então, nós Aldo, temos que fazer uma reforma administrativa, essa que é a verdade. quando nós comparamos os nossos servidores públicos, o nosso funcionário, com o de outros países, percentualmente eu concordo contigo que nós não temos tanto quanto se diz. Agora, nós também não temos as atribuições que eles têm. E outra coisa importante, nem de perto os outros países têm cargo de confiança como nós temos. Exatamente. O PT saiu do governo com uma quantidade impressionante de cargo de confiança que praticamente dobrou o que tinha antes. E isso vira uma agência de partidária, de contribuição ao partido, de ativismo. Quer dizer, você acaba transformando o Estado num agente militante. Né? Isso são coisas. E outro negócio que me preocupa muito na esquerda é essa demarcação da história. Nós e os outros, antes de nós, depois de nós. A herança maldita. Ora, sim, o PT fez importante distribuição de renda, importante acesso ao consumo. Eu não tenho, ninguém tem dúvida disso. Contudo, a importância de Getúlio Vargas no Brasil é como se não tivesse existido. A importância de Juscelino modernizando o Estado é como se não tivesse havido. A importância indiscutível da estabilização da moeda do governo Fernando Henrique, e em parte do Itamar, talvez seja a última coisa que nós tivemos nos últimos tempos, sem o que não teríamos dado os passos seguintes. E tudo isso é desconsiderado numa exclusividade de salvador da pátria, um certo messianismo, que novamente me faz ver a esquerda como algo fora do materialismo histórico, forma, fora da história e os seus acréscimos, a sua relação dialética com algumas conquistas. É como se tivesse chegado um grupo de salvadores da pátria e sem o qual parece que não haveria história do Brasil. Estas coisas todas, depois, chegando num estado de falência da economia com a Dilma, de extrema corrupção, porque sim, teve erros, teve excessos do Moro, teve todo esse tipo de coisa. Mas sim, está lá os dinheiros roubados nas contas, está lá as devoluções, estão lá as confissões de próceres partidários. Quer dizer, nós vamos fazer de conta que tudo isso não existiu em nome de salvar a esquerda, quando a esquerda talvez tenha causado um mal terrível. Qual é? O mal da desmoralização da política. Porque, repito, isto que eu estou dizendo não é uma defesa da direita. A direita, para mim, não presta. Ela estragou, ela roubou, ela foi autoritária, ela foi violenta, ela fez uma ditadura, ela matou gente, não posso dizer mais. Agora, quando vem a esquerda e se comporta em diversos aspectos como a direita se comportava e desmoraliza a política, tirando a esperança geral de que a política é um meio de solução, de encaminhamento da vida nacional,
Isso não te parece um grande mal? Talvez um mal que desmoraliza a política como ideia de intermediação de convivência? Então, em primeiro lugar, sobre a questão dos cargos de confiança, né? Na verdade, não é só nos governos do PT que aconteceu isso, é uma coisa generalizada. Para você ter uma ideia, aqui na Prefeitura de São Paulo dá para nomear 10.000 cargos comissionados. No Estado Olha dá para só. nomear mais. E no Brasil, no Estado brasileiro, dá para nomear 22.200. Isso vinha antes do PT, continua com o PT, continua com o Temer, continua com o Bolsonaro e assim por diante. Então, é um problema geral do Estado brasileiro. E isso perpassa municípios, estados e chega na União. Então, essa reforma tem que ser feita, exatamente para diminuir o custo da democracia ineficiente, porque essa democracia, quer dizer, todo mundo sabe que o excesso de cargos de confiança quebra a memória da gestão pública, fora o fato que é um cabide de emprego e é uma corrupção. Então, isso é generalizado. Sobre essa questão da esquerda, e particularmente do PT, que ele se colocou sob a égide daquela frase famosa, nunca antes nesse país, eu acho que foi um equívoco. Por que foi um equívoco? Porque você, por exemplo, dá o Bolsonaro está repetindo a mesma coisa. O país antes estava completamente esculhambado, quebrado, não sei o quê, e eu estou arrumando. Quer dizer, então, o Sim, isso é uma Bolsonaro negação da história, né? Isso é uma é uma negação da negação história. da história e do processo constitutivo da política. Isso. É. Quer dizer, então, esses exemplos que você. Quer dizer, quem é, do meu ponto de vista, o maior político da história brasileira foi o Getúlio Vargas, Sim, porque ele foi sim. fundador, ele fundou o Estado brasileiro moderno. Quer dizer, a Revolução de 30 fundou o Estado brasileiro moderno. E eu sou seguidor do Maquiavel, e para ele, quer dizer, quem são os maiores líderes, os maiores heróis? Os fundadores de estados e de religiões. Quer dizer, então, para mim, o Getúlio Vargas foi o maior político brasileiro, porque na independência tivemos uma transição transada, para usar um termo do Raimundo Faoro, quer dizer, um Sim. conciliábulo das elites por cima. Na proclamação da República também. A Revolução de 30 teve alguma coisa nesse sentido, mas ela foi o pequeno elemento de ruptura que nós tivemos na história do Brasil. E nós Sim. tínhamos que ter tido um grande momento de ruptura. Infelizmente, não aconteceu. Eu uso sempre o conceito de terror fundante, depois posso explicar. Nós não tivemos um ato de terror fundante no Brasil. Explique o terror fundante, por favor. Bom, o terror fundante ele é um conceito que está na teoria do Maquiavel. Ele foi bastante desenvolvido por um professor neozelandês que dá aula na Inglaterra hoje, que está com quase 100 anos, que se chama John Pocock, e ele escreveu um livro chamado O Momento Maquiaveliano. O que é um momento maquiaveliano? O momento maquiaveliano é um momento de crise e de ruptura. E a tese do Maquiavel sobre a fundação dos estados é que o Estado ou a República que não for bem fundado, ele vai permanecer extraviado por décadas ou por séculos. E ele vai sempre tentar encontrar um caminho certo mudando a lei. Só que ele nunca vai encontrar esse caminho certo porque ele não teve uma boa fundação. Então, vou te dar um exemplo do que é um terror fundante. O exemplo mais clássico, tem inúmeros exemplos, mas o exemplo mais clássico é aquele que foi praticado por Moisés. Quando ele subiu no Monte Sinai, quer dizer, supostamente recebeu as tábuas da lei e voltou lá onde estavam os hebreus acampados e encontrou a maior confusão. Uns querendo voltar para o Egito, outros adorando um bezerro de ouro, quer dizer, outros contestando a liderança do Moisés. E o que ele fez? Ele mandou chamar o pessoal dele e passou no fio da espada 22.200 homens. Esse foi um ato de terror fundante. Inclusive, ele jogou fora as tábuas da lei. Porque se ele não fizesse aquilo,
a lei que estabelecia os princípios da sociabilidade da comunidade e também determinados princípios de igualdade nunca valeria. Esse que é o problema. Então, por exemplo, os Estados Unidos tiveram o seu momento de terror fundante com a Guerra de Independência. Nós nunca tivemos isso, como eu falei antes. A independência foi colocar o filho do nosso dominador como príncipe, a república foi proclamada por um marechal monarquista, que era o Marechal Deodoro, e, enfim, quer dizer, quem estava no poder, em certo sentido, continuou no poder. Então, sem Olha, uma fundação radical, um país não tem futuro, porque ele não ajusta suas contas com aqueles que eram os malvados, para usar uma linguagem do John Pocock. nós não Quer dizer, fazemos não fazemos nem esse nós, ajuste de contas. nós não fizemos nem nossa revisão, nem nosso ajuste de conta com a ditadura que a América Não, Latina fez. Aqui nós fizemos anistiamos. anistia, quer dizer, os militares se concederam autoanistia, o judiciário disse que não poderia mexer nisso, e um governo supostamente de esquerda fez um grupo para estudar o assunto e fazer uma comissão que chegasse a uma verdade, não chegou a lugar nenhum. Quer dizer, pelo contrário, acabou homologando a ditadura, acabou inocentando a ditadura na medida que não apontou nada que gerasse consequência. Quer dizer, fez um arquivo, fez documentos, mas não fez disso consequência nenhuma. Eu te pergunto o seguinte: nós dois aqui constatamos algumas coisas, indicamos algumas falhas nossas mesmas. Tu vês solução? Tu vês que o Brasil tenha uma elite no sentido político correto do termo, ou o Brasil tenha grupos organizados, porque quem é que tem grupo organizado no Brasil? A Igreja Católica, sobretudo, porque os evangélicos são vários, os militares têm articulação. Eu penso que alguns grupos paralelos, como PCC, PCG, etc., estão conseguindo articulação espraiada, mas não a ponto de fazer dominação política nacional, e os partidos políticos, que seriam a correia de transmissão das aspirações sociais até os focos que mexem no poder, os partidos estão bastante desqualificados. As pesquisas eleitorais acabam nos apontando ou repetição ou novidades que não têm tradição política nem articulação com o poder político. Diante desse quadro, se tu concordas com ele, se discorda, fica à vontade para expressar a tua discordância, mas se o quadro for este, como tu vês as próximas eleições? Porque eu não vejo sentido que a próxima eleição seja contra ou a favor o Lula, contra ou a favor o Bolsonaro, contra ou a favor o Ciro. Quer dizer, eu gostaria que fosse a favor de alguma coisa. Tu vês alguém que tenha uma proposta que nos leve a ter uma esperança a favor de algo que alguém proponha para o Brasil? Francamente, Léo, não vejo. Porque o problema é o seguinte, ó, nós não temos, quer dizer, líderes, aquilo que eu diria que deveriam ser líderes virtuosos, líderes que se propõem a mudança, porque nós precisamos de uma mudança, quer dizer, estamos nessa, nos arrastando por décadas e séculos, e não tem, o nosso momento é de crise permanente, quer dizer, você vê que, e não tem um líder que perceba que nós vivemos um momento crítico, que nós vivemos um momento maquiaveliano que precisaria de uma ruptura na nossa circularidade histórica. Quer dizer, nós temos que sair desse círculo repetitivo da história. Quer dizer, eu volto ao Maquiavel aqui, ninguém tem êxito na política se não tiver força política. Sim. E quer dizer, então eu vejo os partidos, quer dizer, temos 27, 30 partidos e assim por diante, e um depende do outro. Então, o próprio Lula dependeu de partidos que eram quase que inimigos dele.
Então, como é sim, que você vai fazer mudança num cenário dele? Porque a tese do Maquiavel sobre alianças é a seguinte: você nunca deve fazer uma aliança com um partido que tenha uma força maior ou equipotente à tua, porque ele vai querer te tirar o poder. O PT se aliou com o PMDB, que era o equipotente, se não maior que o PT. Tirou. A tese do Maquiavel se confirmou. Então, você tem que fazer, em primeiro lugar, criar um sistema de hegemonia, um partido hegemônico. E o que é um partido hegemônico? Um partido que tenha capacidade de dar direção e sentido ao Estado e à sociedade. Agora, um partido hegemônico não pode ser hegemonista, como de certa forma o PT pretendeu. Porque veja o seguinte: o partido hegemônico ele tem que atender os seus aliados, ele tem que fazer concessões. E principalmente ele tem que fazer concessões a quem? Ao povo, porque o povo é maioria. E na, e na verdade, quer dizer, você viu o governo Dilma, ela fez concessões ao grande empresariado e não ao povo. Então, esse é o problema. Se você não constituir uma força reformadora e que ela tenha força social, política, institucional na sociedade civil, você não vai conseguir fazer mudança. Nós vamos continuar vivendo nesse sistema fragmentado, que é o sistema político e social brasileiro. Não temos um ponto de convergência, não temos um ponto de unidade e não temos uma força de arranque para fazer as mudanças. Então, não sei se tu te referiu às eleições municipais ou federais, mas eu vejo uma continuidade de uma crise prolongada. O Brasil é um país que vive quase que uma crise permanente. sim, eu concordo. Talvez é, é porque veja o seguinte: o outro problema, Léo, é o problema dos líderes. Os líderes não são virtuosos, ou se corrompem, ou não sabem fazer política. Por exemplo, eu gosto bastante do Ciro, mas o Ciro não tem autocontrole, que é uma das qualidades principais que um político deve ter. Ele morre pela boca. Sim. O Lula, para mim, passou o tempo dele. O Lula, sem dúvida, foi um grande líder, mas passou o tempo dele. No PT, você não vê novos líderes surgindo. Veja o seguinte, que os partidos apostam contra eles mesmos. No final de 2018, eu defendi a ideia de que o Boulos deveria ser presidente do PSOL, o Haddad presidente do PT e a Manuela Dávila presidente do PCdoB. Por quê? Porque eles eram expressões de uma força política e eleitoral Uhum, pública. Agora, quem uhum. é que eles botaram? Botaram a Gleisi, que não tem força. O pessoal tem o Juliano, que é um excelente pessoa, meu amigo, mas ele não concorreu a nada, não tem uma visibilidade nacional. E do PCdoB eu até nem sei mais quem é o presidente do PCdoB. Então, Eles foram postos porta-vozes, não foram. foram postos porta-vozes, então é um desastre. A política da esquerda é desastrosa, porque ela não tem uma estratégia para constituir força e liderança. Pelo Uma, contrário, ela. uma, eu queria te fazer uma última pergunta, um pedido de última reflexão, porque nós temos um tempo e está se aproximando dele. Hum, Eu queria, tu citaste mais de uma vez e te declaraste um maquiavélico no bom sentido, né? Quer dizer, alguém que estuda Maquiavel e que considera que sua análise das relações de poder são lúcidas para o esclarecimento do jogo concreto, mundano de poder nas relações políticas e sociais. De acordo contigo, eu acompanho. E o Maquiavel foi o primeiro sujeito na história do pensamento a trazer as relações de poder para o mundo. As relações de poder são coisas entre pessoas poderosas, entre fatos históricos produzidos. Muito bem. Depois veio o Marx com a sua materialidade, mas o Marx é muito russoniano, quer dizer, é muito idealista, muito sonhador e acredita muito na humanidade, né? Quer dizer, coisa que o Maquiavel desconfiava bastante. Muito bem.
O Brasil, tu não vês como as nossas relações estarem, digamos, pré-Maquiavel? Quer dizer, tu não acha que nós temos uma intervenção religiosa excessiva, uma concessão que os partidos, em geral, de esquerda principalmente, fazem às religiões? Tu não acha que nós somos, por demais, cultivadores de personalidades e não de poder da personalidade? Por exemplo, nós somos o único partido do mundo, éramos nós e a Finlândia. A Finlândia estava mudando. Nós somos o único país do mundo que vota em pessoas, não vota em siglas, não vota em lista. Este personalismo, esse religiosismo que nós temos, essas articulações de interesses locais fora de uma relação de poder nacional, isso tudo não são costumes excessivamente medievais e distantes da vida moderna? Eu concordo plenamente contigo. Veja o seguinte, por exemplo, Maquiavel, ele dizia que o cristianismo entregou o mundo na mão dos malvados. E eu concordo plenamente com essa análise. Por quê? Porque o cristianismo ele ensina a resignação, aquela coisa de que se alguém te bate na face direita, ofereça-lhe a esquerda. Essas ideologias da prosperidade, que são, no fundo, ideologias caça-níqueis, né? Os evangélicos, né, pentecostais, neopentecostais e assim por diante, e veja o seguinte, quer dizer, os evangélicos aqui em São Paulo são quase que uma doença, porque eles dominam as periferias e ensinam a resignação e vendem uma coisa que as pessoas não podem alcançar, que é a prosperidade. Enquanto eles constroem templos do Salomão magníficos, dominam redes de TV e de comunicação e assim por diante, e constituem poder político no Congresso contra o povo que eles exploram. Então, essa é a tragédia do Brasil. Quer dizer, nós não temos o... Porque o Maquiavel, ele fazia um contraponto com o cristianismo com as religiões pagãs antigas, que ensinavam a virtude da coragem. A virtude que ele falava, que vem da palavra viril, quer dizer, você tem que ter a coragem do combate. Você tem que fazer rituais de sangue para emular os soldados e defender a pátria. Quer dizer, o que nós emulamos? Quer dizer, emulamos a covardia, a resignação, a ideia de um destino que nos é traçado e nós vivemos nesse destino, que é tudo que as religiões fazem. Então, se a gente não criar uma força laica, poderosa, republicana, virtuosa e corajosa, nós não vamos sair dessa. E os partidos, por eleitoralismo, eles fazem todo tipo de concessão a essas religiões que são enganadoras e exploradoras do povo. Eu não sou contra a religião. Eu acho que a religião é necessária para a alma de qualquer pessoa. Agora, eu sou contra essas igrejas confessionais que tem aí, quer dizer, que são uma tragédia para o Brasil. E nós temos que acabar com isso e criticar essas. Então, tem um problema, Léo, que é um problema, eu concordo contigo, nós somos pré-modernos. Quer dizer, na verdade, tem as confissões que nos dominam, os bispos, quer dizer, o poder do clero, de um clero que é de evangélico, neopentecostal e católico, que nos domina. E tem que romper com isso. Você vê que peso que essas religiões têm na hora da eleição. Elegem uma bancada evangélica, ajudam a eleger uma bancada da bala, e o Brasil está entregue a essa tragédia. Então, eu acho que temos que desenvolver o pensamento crítico muito forte e cobrar dos partidos políticos uma postura laica, porque eles se entregam a essa enganação que as religiões estão propondo. Tu fazes uma separação entre religião e igreja. Eu te confesso que não faço muito, não. Eu te entendo. Nesse aspecto, eu sou mais Nietzsche. Quer dizer,
é um pensamento mágico que atrapalha o mundo. Sim, Não, eu concordo, mas eu respeito quem vai para o pensamento mágico. sim, perfeito, perfeito. Desde que ele ficasse com a sua mágica lá nas suas circunstâncias e não Isso, trouxesse isso para política de Estado, né? Muito bem, exatamente. a cidade agradece muito essa conversa inteligente contigo, Aldo. Somos realmente bastante gratos por essa oportunidade que nos dás, conversando conosco. Somos um lugar de tentar qualificar o debate público, as conversas públicas, o interesse público. E quero deixar um espaço para te dizer últimas palavras, se entender, de nos deixar, e te peço, dá um jeito de nos deixar aí alguma esperança, dá um jeito, arranca de ti alguma coisa que nos coloque uma possibilidade de encaminhamento político, como tu mesmo disseste, republicano, laico, inteligente, articulado, popular, numa direção, contudo, administrativa inteligente, que lide com a economia real e que nos trabalhe com o mundo como ele é, não como alguns doidos querem nos levar para um passado saudosistas e como alguns idealistas acham que pode desenhar o futuro em cima de uma mesa no mapa, né? Tu que és um homem maquiavélico ou maquiaveliano, pelo menos, arranja, te ponha numa hipótese de governante, que farias com o Brasil? Então, veja o seguinte, não, você falou para deixar algum sinal de esperança. Isso. Em primeiro lugar, eu sou seguidor do profeta Jeremias. O profeta Jeremias, ele é o profeta da advertência e também da esperança. Uhum. Então, se você não faz advertência sobre os riscos, os perigos que o mundo corre, que a sociedade corre, que o Brasil corre, você não vai para lugar nenhum. Então, a esperança ela só se justifica depois da advertência. Essa é uma tese maquiaveliana, quer dizer, primeiro você faz a advertência e depois você diz, olha, se nós evitarmos o pecado, evitarmos o mal, evitarmos esse caminho que estamos percorrendo, aí se justifica, podemos ter a nossa terra prometida, podemos salvar Jerusalém da destruição do Nabucodonosor, ou alguma coisa do gênero. Então, em primeiro lugar, isso. Em segundo lugar, nós temos que inocular o espírito da coragem e do combate na juventude. Eu lido com jovens e vejo os jovens muito desanimados. E quem pode. Todas as guerras foram feitas por jovens, todas as revoluções foram feitas por jovens, todas as mudanças tiveram os jovens no comando. Claro que tinha generais experimentados, eu sou muito ligado à história da República de Roma. Então, veja o seguinte, quer dizer, eu fui no ato domingo passado e até escrevi um texto no Facebook dizendo por que fui Eu no li, ato. gostei. Então, se a gente não incutir a coragem e o espírito de combate na juventude, nós não temos futuro nenhum, porque são eles que vão fazer a mudança. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu penso que para equacionar o problema do Brasil, nós temos que construir um mito de uma refundação. Não sei qual que é. Pode ser a República de Roma, como os americanos fizeram. Mas se nós não tivermos um mito da refundação que nos una, que una a maioria do povo brasileiro, a maioria das forças políticas que querem a mudança, não temos norte. Para que o passado serve? O passado serve para nos animar nos momentos de desespero e para nos indicar caminhos do futuro. E nós estamos vivendo só momentos de desespero. Então temos que buscar um mito da refundação do Brasil, que seja capaz de nos unir e de dar um norte, dizer, olha, vamos por esse caminho.
Se as forças políticas e sociais, e aí eu penso que o Instituto Cidade ele tem um papel nisso, né? Ele tem esse papel de vislumbrar um caminho, vislumbrar um caminho. É isso que nós precisamos. Não temos um Moisés que nos conduza a uma terra prometida, não temos um Ciro que liberta os persas dos Medas, não temos um Rômulo que funda uma Roma que foi abrigo de ex-escravos, de pessoas deserdadas do mundo e assim por diante. Então, se nós não tivermos esse caminho da fundação e buscarmos um líder que refunde o Brasil, e o líder é a encarnação da mudança, a encarnação do príncipe do Maquiavel. Quer dizer, se nós não tivermos esse mito líder, esse mito refundador, eu não vejo saída, francamente. Agora, como construir isso? Como é que é difícil. Mas essa primeira tarefa de fazer a advertência, a jeremia da política, e, em segundo lugar, incutir a ideia do combate e da coragem, porque tem que dizer o seguinte: ninguém vai garantir os nossos direitos a não ser nós mesmos, que os partidos que estão aí não garantem. Então, eu acho que é isso, e semear na juventude, Léo, porque é a juventude que pode romper com tudo isso, não nós. Nós podemos ter um papel de general, sei lá, de conselheiro dos combates, porque nós estamos quase fora, se bem que muita gente combateu até os 70, 80 anos, por aí e tal, e gente de coragem, que, enfim, muita gente se entregou pela sua pátria. E nós temos líderes políticos que querem se entregar para o dinheiro e não para a sua pátria. Quer dizer, nós temos que ter esse espírito patriótico. O espírito patriótico tem que ser dos republicanos, daqueles que querem a mudança, e não do Bolsonaro, que é um traidor da pátria. Olha, muito obrigado por nos trazer a tua sabedoria, a tua experiência, a tua visão crítica, a tua formação acadêmica e a tua aguda inteligência. Muito obrigado, Aldo. E o Eu que Instituto agradeço, Cidade. Léo. E vocês têm um Obrigado. papel importante ali no Instituto para tentar fazer essas duas coisas: semear coragem e desbravar um caminho. Muito obrigado.